Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Valcilândia e estamos de volta para a nossa aula de ciências sobre constelações e mapas celestes. Vocês se lembram que na aula passada a gente falou um pouco de como que surgiu a teoria, né, da criação do universo, de como que eles estudavam as constelações, o que é uma constelação, os corpos celestes. Lembra que a gente estudou tudo isso na aula passada? Muito bem. Voltando a falar das constelações, a gente vai estudar um pouco mais sobre elas. Como que é essa observação, né? Por que que eles chegaram a ter essa curiosidade em observar as estrelas? Na observação, o que que eles encontraram? Vamos lá? Vamos falar um pouquinho das principais constelações. Para a astronomia, as principais constelações são aquelas que foram catalogadas no ano de 1922. As 88 constelações, das quais 48 são oriundas dos estudos de Cláudio Ptolomeu, e as outras 40 que foram observadas entre os séculos 17 e 18. Entre o grande número de constelações existentes, podemos ressaltar aquelas que são utilizadas para a definição do zodíaco. Zodíaco é a área do céu próxima à eclíptica, plano em que o Sol realiza sua órbita aparente em relação à Terra, ou seja, é o caminho aparente pelo qual o Sol desloca-se durante o período de um ano. Vamos aqui comigo no nosso cartaz para entender um pouquinho melhor o que é essa área esse plano em que o Sol realiza sua órbita que eles estão falando, que eles se basearam no zodíaco. Aqui é o Sol, aqui está localizado o Sol, e aqui nós temos o trajeto que a Terra faz em volta do Sol, certo? Esse trajeto é o tempo que a gente fala do nosso calendário de 365 dias. É o tempo que a Terra faz, que a Terra leva para fazer todo esse trajeto aqui. Observando as estrelas, os cientistas, os astrônomos observando as estrelas nesse período, eles descobriram que cada vez que a Terra se movimenta, existe uma formação de estrelas, de constelações diferentes. Então, eles resolveram dividir em medidas matemáticas esse tempo que a Terra leva para fazer esse movimento em torno do Sol. Nas observações que eles fizeram, eles foram encontrando cada uma dessas constelações. Ó. Aqui está a Terra e eles iam observando as constelações. Cada constelação dessa recebeu um nome, conforme eles iam imaginando a junção delas. Lembra que eu falei que a constelação ela é baseada na proximidade das estrelas com uma linha imaginária, uma imaginação de uma linha ligando as estrelas e formando uma imagem, um animal ou alguma coisa que eles acharam parecido, né? Daí eles foram criando, cada uma constelação foram criando um nome. Criaram uma constelação chamada... Criaram uma constelação, não, eles observaram a constelação e criaram um nome para ela, essa aqui, de Câncer. Aí, quando a posição da Terra chegou aqui, eles criaram esse outro nome, observando essa constelação, Leão. Quando a Terra foi se movimentando, chegou nessa constelação aqui, eles criaram esse nome, Virgem. Movimentando-se mais um pouco, observaram essa constelação e criaram aqui Libra, aqui Escorpião, Sagitário, toda essa constelação aqui é chamada de Sagitário. Isso tudo acompanha que é o movimento da Terra, ó, tá? Aqui a Terra ela está se movimentando. Chegando aqui, eles observaram essa constelação e criaram o nome para ela de Capricórnio. Aqui, Aquário, Peixes, aqui ó, que eles acharam parecido com a imagem de um peixe. Aqui, Áries, Touro e Gêmeos. Todas essas constelações juntas
formam o zodíaco, constelação do zodíaco, como a gente viu agora há pouco. Nesse caminho, o Sol passa na frente de 12 constelações. Cada constelação acabou por representar um mês. Um mês no caminho que a Terra fez em volta do Sol, eles fizeram essa divisão por meses. Então, cada constelação representa um mês. Por isso que são 12 meses. E aí, continuando falando das constelações do zodíaco, vamos voltar aqui para o slide. A divisão do caminho em que o Sol aparentemente se move em relação à Terra, em 12 partes iguais, foi criada pelos astrônomos babilônios entre 1000 anos antes de Cristo e 500 anos antes de Cristo, de forma que cada uma dessas partes durasse o equivalente a 30 dias. A essas partes, o trajeto do Sol foram atribuídos signos. Dessa maneira, os babilônios foram responsáveis por criar o primeiro sistema de coordenadas celestial. Durante a formulação do zodíaco, os astrônomos babilônios não dividiram o céu exatamente onde se iniciava ou se findava uma constelação. Se tivessem feito isso, as divisões dos meses não seriam homogêneas. Caso fosse considerados agrupamentos menores de estrelas, o número de constelações zodiacais elegíveis chegaria a 21. Ademais, do momento da definição do zodíaco até hoje, o plano da órbita da Terra em relação ao Sol foi alterado e, por isso, as constelações visíveis junto à movimentação do Sol não são mais as mesmas daquela época. Lembra que na aula passada eu falei para vocês que eles criaram a teoria do Big Bang, da grande explosão, porque as estrelas começaram, eles observaram que as estrelas estavam se afastando? É aí que entra esse estudo, né? As estrelas, a posição das estrelas da época de mil anos antes de Cristo não é mais a mesma posição em que ela se encontra hoje. Durante esses estudos, eles foram observando que elas foram cada vez mais se afastando e assim ficando menos visíveis para quem está na Terra, né? Para nós que estamos aqui, elas foram ficando menos visíveis. E aí, eles foram observando essa diferenciação. Os meses, eles criaram os meses a partir também, né, da divisão dessas constelações. Foram criados os meses, são 12 meses, de forma também que cada tempo que a Terra levava para se mover durasse 30 dias para formar o mês. Então, eles foram fazendo essas observações, essas divisões, para a duração de 30 dias. E aí fechou um mês, mais 30 dias fechou um mês, tá bom? Para poder ficar uma coisa, como é que se pode dizer? Mais exata, mais juntinha, mais certinha. Porque se eles fossem começar a contar onde começa uma constelação, onde termina a constelação, nós vimos aí que ia ser mais de 12 meses, iam durar 21, né? 21, ia ser 21 divisões, ia ser 21 meses. Já pensou? Um ano com 21 meses ia ser bem extenso. Então, eles preferiram reduzir para ficar em 12. Vamos lá na nossa telinha. Voltando para a nossa telinha, a gente vai mostrar mais uma vez as constelações do zodíaco, né? Só para agora fixar. Do grego, a palavra zodíaco significa círculo de animais, círculo de animal, posto que muitos signos fazem referência a animais. Como a gente viu aqui no nosso cartaz, né? Muitos desses signos criados, muitas dessas nomenclaturas criadas, eles imaginavam animais. É por isso que o nome significa círculo de animal, que é um círculo onde tem os animais, né? Vários animais. Não todos, mas a maioria é nome de animal, tá bom? Por isso que ficou esse nome, zodíaco. Vamos para a próxima. As principais constelações astronômicas que existem no universo e vistas do planeta Terra são: as principais constelações são Ursa Maior,
que é uma constelação, uma das constelações mais famosas do hemisfério celestial norte. É uma das constelações mais famosas da parte norte da Terra, tá bom? Ursa Menor, que é uma constelação de forma similar à Ursa Maior, porém reduzida, né? Ela é similar, mas não igual, ela é menor do que a Ursa Maior. Temos a constelação de Órion, que é a constelação que fica no equador celeste e é formada por estrelas muito brilhantes. A constelação de Órion, ela possui estrelas muito brilhantes. Temos a Cão Maior, é uma constelação do hemisfério celestial sul. Sua estrela mais brilhante é a Sírius, a estrela mais brilhante do céu noturno. A Cão Maior ela é fácil de identificar por conta dessa estrela, que ela é a mais brilhante que tem nessa constelação. Cassiopeia, na mitologia grega, Cassiopeia era uma rainha etíope. Lembra que eu falei para vocês que quando eles estudaram as constelações, eles começaram a criar nomes e deram nomes de animais, nomes de deuses, né? Conforme a mitologia, conforme a crença deles, de cada região, eles começaram a fazer as suas criações, começaram a fazer suas observações. E temos a de Cruzeiro do Sul. É uma das formações mais conhecidas do céu. Se localiza próximo do Polo Sul e sua visualização só é possível no hemisfério sul ou regiões do hemisfério norte próximas à linha do Equador. Ou seja, enquanto a gente tem a Ursa Maior, que é vista da parte do hemisfério norte, nós temos a de Cruzeiro do Sul, que é vista na parte do hemisfério sul. Lembra que na aula passada também eu falei que as constelações em alguns lugares eram vistas, algumas constelações, em outros lugares, outras constelações. Dificilmente vai ser vista a mesma constelação de onde você está, de onde nós estamos aqui, vai ser vista a mesma de quem está em outro local, tá bom? Vamos aqui para a nossa telinha. Continuando, a gente tem a constelação de Pégasus, que essa constelação recebeu o seu nome após o mito grego do cavalo alado. Temos a constelação Andrômeda, que era filha da rainha Cassiopeia, de acordo com a mitologia grega. Temos a constelação Áquila, é uma constelação do equador celeste. Essa constelação representa a águia, que carregava os raios de Zeus na mitologia grega. E aí nós temos a imagem, nessa imagem nós temos a constelação da Ursa Maior, que é uma das mais famosas e distinguíveis constelações, que é a que as pessoas quando observam o céu é mais fácil de identificar, que é a Ursa Maior. E ficamos por aqui com mais essa aula. Espero que tenham gostado, espero vocês na próxima aula. E acessem a nossa plataforma Eduque. Tchau, tchau.